E estamos de volta para mais um Nolan Vlog, sempre trazendo para vocês um disco da minha coleção que não é necessariamente o melhor, não é o mais vendido, não é o mais famoso, mas é o que eu gosto e que tem uma história por trás, então por isso que merece ser trazido até aqui. E o disco de hoje é um disco que eu comprei pela capa e estamos falando de King Diamond, Damn. Esse disco Damn é o terceiro disco de estúdio do King Diamond. Quem que é King Diamond? É esse cara aqui, ó. Essa figura estranha. Esse cara esquisito. E que é ex-vocalista de uma banda lendária chamada Mercyful Fate. Uma banda dinamarquesa chamada Mercyful Fate. É um disco bom? É um disco maravilhoso. Mas até então eu não sabia. Por quê? Porque em 1987, uma pequena criança, passando em frente às lojas, eu via essa capa, eu via esse logo, essa marca, e eu sempre gostei das bandas de heavy metal que também tinham um trabalho na capa. O auge do vinil, né, que era o vinil ou fita que você comprava, você tinha essa parte artística muito bem pensada, ou não, pelas bandas. Eu digo ou não, porque tinha capas horrorosas também, né? Mas essa capa me chamava atenção. Eu ia nas lojas de disco, e uma tinha esse disco aqui, eu ficava olhando. Aí eu virava, eu falava, nossa, olha o visual dos caras, né? Pô, esse aqui tá numa cadeira de roda, esse aqui tá com uma harpa, né? E tinha esse visual até meio glam rock até, né? Porque tinha esses cabelos aí, hair metal. E eu achando assim que fosse algo tipo Whitesnake, Europe, né? Nessa linha aí, né? Mas aí era que você via esse cidadão aqui com essas maquiagens, você fala, meu, qual que é desse cara? E aí, não comprava. Aí passou 88, 89, começou a chegar na cidade, nas bancas, uma revista chamada Rock Brigade. E aí, numa das capas, uma das primeiras que veio pra cá, né? Da revista Rock Brigade, tinha o King Diamond na capa. E aí eu comprei a revista e fiquei lendo, aí os caras, não, porque é um heavy metal, o heavy metal com muitas nuances melódicas, contratempos. E eu falei, meu, eu era uma pequena criança, eu ouvia Kiss, Iron Maiden, Whitesnake, todas essas bandas aí do hard rock e heavy metal também. E eu fiquei curioso, até que um dia, na loja, como eu comprava sempre, né, sempre que eu podia, porque era uma criança, né, entrando na adolescência ali, então eu pegava dinheiro do ônibus, e eu guardava, voltava a pé pra casa, eu ia de bicicleta, e aí eu guardava o dinheiro e aí ia na loja, gastava tudo em disco. Eu comprava um disco por vez, a cada 3, 4 meses. E aí eu pedi pro pessoal que tava atendendo lá colocar esse disco, coloca um pouquinho aqui. E aí foi um choque pra mim. Por quê? Porque pela capa, né, você não sabe o que é isso. Você imagina, sei lá, mais um disco de rock, de heavy metal, né? E aí pela capa aqui você imagina pelo menos que tenha boas guitarras, né? Bons músicos. Mas aí era um trabalho de violões, de duetos de guitarra. E a voz era uma voz que não tinha nada a ver com o aspecto agressivo e sombrio, né? Da figura do King Diamond. Mas aí eu ouvi e falei, cara, não é possível. Era um agudo tão extremo que me assustou até. Eu falei, cara, como é que alguém pode cantar isso daí? Né? Essa voz estranha, né? Porque é muito agudo. Aquele falsete, mas levado ao nível máximo. E sem falar também nos duetos. E aí eu, lendo mais a matéria, depois amadurecendo a ideia de comprar o disco, eu acho que eu vou levar. Pelo menos tem uma capa bonita. Aí eu cheguei em casa. E aqui, ó, ele era distribuído pela Eldorado. Acredite se quiser, distribuído pela Eldorado, que também trazia, né, os discos do Ratos de Porão, né? Então você vê como uma marca influencia. E aí eu coloquei a primeira faixa, Out from the Asylum, que é uma introdução com vozes, parece uma voz de velha. Aí na época eu não entendia muito, mas depois eu fui entender que isso aqui é uma ópera metal, é um álbum conceitual, é uma história. Cada música é um capítulo dessa história macabra. Então é a história da avó do King Diamond, que ela é meio maluca, e que ela tá isolada nessa casa rodeada de espíritos. Rodeada de espíritos estranhos. Que são eles. São eles. Eles quem? Eles. São eles. E atormentam a pobre velha, né? Aí uma voz de velha. Eu falei, meu,
Aí, vendo o encarte, que o vinil também era bacana porque tinha os encartes, né? Nesse caso aqui. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. A carta de King Diamond para a avó dele, tá escrito aqui, ó. King Diamond, todas as vozes. Todas as vozes, inclusive a voz da velha, a voz de mulher, as vozes deles. Então aqui ele faz cerca de 6 ou 7 personagens, ou seja, 6 ou 7 vozes. Então as letras têm diálogos, é como se fosse um livreto de ópera, tem os diálogos. E o legal desse encarte é que coloca quem faz cada solo, porque os dois guitarristas são muito bons. Aliás, a banda que sempre acompanhou o King Diamond sempre foram de músicos primorosos. É tipo, os caras são perfeitos. É uma sincronicidade, é uma perfeição na execução das ideias muito incrível. Inclusive ao vivo. Vou falar disso daqui a pouco. E dessa banda específica aqui, que gravou esse disco, um dos caras é o senhor Mikkey Dee. Quem que é Mikkey Dee? Mikkey Dee, ele ficou muito famoso também por tocar na fase final do Motorhead, porque o Motorhead clássico é com o Phil Animal Taylor na bateria. E o Mikkey Dee, depois que o Animal Taylor partiu, aí ele entrou no lugar. E né, ele havia saído da banda do King Diamond, que era uma banda extremamente metal, ultra trabalhado, quase progressivo. E aí vai pro Motorhead, que é aquele rock and roll pesado. Foi bem estranho. Aí falando, né, da banda, tem o Andy DeLaRocque, é um pratia guitarrista. Cadê ele aqui? Cadê ele aqui? Andy DeLaRocque aqui. Um cara muito perfeito na guitarra. É um gênio da guitarra. Aí tem o Hal Patino, que é o baixista, e o Pete Black, que é outro cara também, né? Esse aqui da harpa aqui, que é um super guitarrista. Os caras são muito bons mesmo. O King Diamond tem uma peculiaridade na voz, ele faz várias vozes, só que a característica dele, ele tem um alcance vocal tão louco que ele sai de uma voz gutural para um falsete lá em cima. Então é muito difícil simplesmente descrever isso, você precisa ouvir. Eu ainda estava na introdução aqui, aí começa a segunda música do disco, Welcome Home, que para mim é uma das melhores músicas já feitas pelo King Diamond, da carreira do King Diamond. E onde ele já dá aquele cartão de boas-vindas, né? Com um super agudo. Eu falei, rapaz, isso aí ninguém conseguiu fazer até então, né? E com uma perfeição, com uma limpeza, uma clareza da voz do cara. E os backings, eu falei, isso é impossível de ser feito ao vivo. Não é possível. Isso não é possível. Os caras não vão conseguir fazer isso. E aí, 1996, Monsters of Rock, Brasil, line-up. Merciful Fate, que é a banda do King Diamond, que ele havia saído e feito a carreira solo, né? Aí eles se reuniram e ia ter depois a banda King Diamond. Eu falei, o cara vai fazer 2 shows no mesmo dia e... né? Geralmente o vocalista fala, preciso aquecer a voz, não posso gastar a voz, o cara vai meter 2 shows na sequência? Eu falei, não é possível. Como é que ele vai fazer? A banda vai sair, vai entrar outra? Ou vai ser uma na abertura e outra no fechamento? Como é que vai ser? Eu fui. Primeira música da banda King Diamond, Welcome Home, justo essa que ele manda o agudo. A hora que começou a introdução da bateria, porque ela começa com uma bateria bem peculiar, né? Seria um riff de bateria e começa aí a banda impecável. Aí eu falei, agora vai. Será que ele vai? Será que ele vai? Será que ele vai? E o cara manda aquele super agudo e vai. Só perde um pouquinho na época, né? Na época. Hoje isso daí já foi arrumado. Mas na época perdia por não ter um backing vocals. Porque por ele fazer um trabalho muito grande de harmonia de voz, se perde muito quando não se tem os backings. E hoje o King Diamond coloca uma moça, uma mulher, uma cantora lírica, que quando ele canta essas partes, ela canta junto ou ela também faz as respostas, né? Porque tem muita conversa, são diálogos, às vezes não é só a melodia cantada, às vezes tem muitos diálogos também, e aí facilita esse bate-bola, né? Conversa e responde, né? Pergunta e responde, e eu acho que para a dinâmica do show isso daqui é maravilhoso, né? Então hoje as músicas do Damn tocadas, e vocês podem achar aí também na internet, pode ver, sempre tem uma menina no fundo, e os shows do cara
são extremamente teatrais. Então na hora dessa música, entra a avó dele, cara. Entra uma véia louca lá, parece a Ruth Once, é numa cadeira de roda, e uma pessoa ali, ela levanta e começa a bater nos músicos. Cara, o show desse cara também é treta, hein? É cheio de lance teatral, assim, uma parada. E o show dele no Monsters tava um calor muito grande e ele usa essas maquiagens, né? E a maquiagem dele começou a derreter, então ficou mais bizarro ainda, né? Porque ele entrou todo caracterizado, né? Com a cartola, com o microfone de osso, microfone feito de osso. É muito louco, cara. Foi um dos shows mais interessantes que eu já assisti na minha vida. Em 1996, Monsters of Rock, em São Paulo. E aí, seguindo, tem, né, a música 3, que é Invisible Guests, né, ou Convidados Invisíveis. Aí tem Tea, né, A Hora do Chá, Bye Bye Missy, né, Damn. A música Damn, a música título do disco, é um instrumental, tem um violão acústico, né, um lance meio barroco, que é uma das coisas mais maravilhosas que existem, né? É um clima assim, só que como todo filme de terror ou álbum do King Diamond, tudo que começa bonitinho começa a ter um negócio meio esquisito no meio. Então aí começa a entrar vozes, mas é uma faixa instrumental, né? Entra umas vozes, mas fazendo uns barulhos, né? Tipo, tem alguém aí, né? Aí tem um piano que bate uma nota fora do tom, que é justamente para dar o clima tenso de história de terror mesmo, assim. A última música chama Twilight Symphony, que para mim é a perfeição dos vocais do King Diamond, onde ele atinge o ápice ali da perfeição, da harmonia. E aí a última faixa seria, né, a gente tem a intro, e aqui seria a outro, que é o final, né, Coming Home, que é quando é uma mensagem, né, quando a avó dele dá a mensagem. É um negócio muito louco, cara. E aí mostra, tipo, o barulho da cadeira de roda caindo, né? Então é um disco cheio de peculiaridades, cara. Cheio de peculiaridades. Tem uma coisa engraçada também, que na música Bye Bye Missy, que é a primeira do lado B, olha aí, primeira do lado B, lá do lado B, a música acaba do nada. E eu achava que o disco tava riscado, tava pulando, mas não, eu ficava olhando, aí eu ia devagar, mas não. Eles criam um ponto de tensão igual filme, cara. Esse álbum tem aquele sobe e desce, igual de filme de terror mesmo. Aquelas partes tensas, depois corta, aí vai pra algo mais tranquilo, que você desafoga um pouco, aí depois volta o clima tenso. Então na música Bye Bye Missy, a hora que chega assim no ponto, você fala, ai meu Deus, aí ela corta do nada, assim, e aí entra a outra música, que é Broken Spell. Então esse disco aqui, toda a composição é feita pelo King Diamond, a parte lírica, a parte conceitual, e o instrumental composta também pelo King Diamond e o Andy LaRocque. Foi produzida pelo próprio King Diamond e um cara chamado Roberto Falcão. Roberto Falcão é aquele cara que jogava bola, né, na seleção lá de 82, Roberto Falcão, com vocês, Roberto Falcão. Mas não é o Roberto Falcão da música mesmo. Que inclusive o Roberto Falcão, ele toca teclado nesse disco aqui, né? Ele não é acreditado aqui com as fotos, porque ele não é da banda. Na verdade, ele é um engenheiro de som, produtor, e aí ele colocou os teclados ali que dá mais clima ainda, né? Mas como o tema desse vídeo foi álbuns que eu comprei pela capa, essa capa aqui foi feita por um cara chamado Thomas Home. Thomas Home, eu nunca ouvi falar desse cara. Nem sei se as outras capas foram feitas por ele, né? Mas essa daqui o cara caprichou. Que capa legal, que cheio de detalhes. E se você perceber, aqui ó, é a cadeira de roda da avó do King Diamond, que tropeçou e caiu, saiu rolando. E aí ela cai, tá tudo apagado, mas aqui tem eles. E eu diria que essa capa está à altura das músicas, e as músicas à altura da capa. Pra mim um disco perfeito, do começo ao fim, impecável, a capa maravilhosa, o conceito, pra mim uma das coisas mais fantásticas. E esse estilo do vinil aqui que é maravilhoso também, né? Insuperável. Nunca me canso, eu só canso às vezes dos preços, né? Mas apesar de que esse disco aqui também não é raro, ele não é um disco comum de se achar, mas, né, se você for nos lugares específicos, você vai achar. Na Discogs também ele tá por um preço bem acessível, bem barato até, pra falar a verdade, né? Se todo vinil fosse
esse valor, daria, né, pra gente comprar, nem que fosse só para deixar à disposição, porque é uma peça maravilhosa. Então é isso, por hoje, né, vamos ficando por aqui. E ouçam esse disco, é muito legal, mesmo se você não gosta de heavy metal, é um disco assim que é muito bem trabalhado, com guitarras melódicas, uma linha de voz assim que narra histórias, né? Então tem a parte agressiva, tem a parte melódica, tem a parte, né, com muitas harmonias e backings, mas é um disco interessante para quem gosta de música bem tocada. Não são músicas, digamos, simples, elas é como se fosse um filme, uma história, uma peça de teatro, um livro, né, que toda hora tem suas reviravoltas, e com a música a mesma coisa. Para ensaiar isso aqui é muito difícil, porque as músicas são realmente cheias de mudanças, de compasso, de andamento. Então realmente é uma ópera metal. Só que quando a gente fala disso conceitual, essas coisas, não é chato, não é aquela coisa assim tipo operística, que sabe, todo mundo sai cantando junto. Não, isso aqui lembra que é heavy metal. Heavy metal, só que muito bem tocado, músicos de primeira. Aliás, todo heavy metal é bem tocado, né? Mas os músicos de primeira, e o disco do começo ao fim tem um sentido, tem um porquê, tem um conceito. Então vale a pena. Eu indicaria para vocês a Welcome Home também, que tem um clipe, né? Eu gosto muito da música instrumental Them, e a Twilight Symphony, que para mim é o ponto alto da voz do King Diamond, onde ele consegue fazer todas as vozes e as histórias e os diálogos, tudo parecer perfeito aqui. Então, King Diamond, Damn. Então, pessoal, por hoje é isso. Se chegou até aqui, considera se inscrever ali, dá um joinha também, e se inscreve pro YouTube também, ajuda a gente. E você receber sempre as notificações quando sair coisa nova aí, porque não é só vlogs que eu posto muita música aí. Segue a gente no Spotify, principalmente no Spotify, vai estar aparecendo aqui. Segue a gente no Instagram, que a gente sempre está colocando stories lá, coisas novas. E considere se inscrever no canal aqui, que dá muito trabalho fazer isso daí, mas a gente faz de coração. Beleza? Então, até a próxima.